Olá, tudo bem? Hoje vamos contar a história do bom samaritano e o desafio que ele enfrentou em ajudar um judeu, e vou te explicar o porquê dessa dificuldade. Por que havia essa rivalidade entre judeus e samaritanos, né? Herdeiros dos babilônicos, né? Você já começa a imaginar assim, por que Israel tinha essa rivalidade com os samaritanos, né? Então vamos ler aqui a história do bom samaritano, a parábola, né, que Jesus contou a respeito desse acontecimento, e Jesus usa de uma parábola para é, ministrar o coração de um doutor da lei, e Jesus ensina ele sobre amor ao próximo. Então vamos ler ali a partir, o Lucas 10, a partir do 25, tá bom? E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando Jesus e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele: O que está escrito na lei? Como você lê? Como que você interpreta ela? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, tal disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus respondendo, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos ladrões, salteadores, os quais despojaram e, espancando, se retiraram, deixando quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo, passou de longe. E de igual modo também um levita chegou àquele lugar, e vendo, passou de largo, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem chegou aos pés dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levando para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu-lhe ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo quanto mais gastares, eu te pagarei quando voltar. E é, Jesus devolve a pergunta para ele: Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E aquele mestre da lei falou assim, ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? E Jesus disse: Vá e faze da mesma maneira. E aquele doutor da lei não estava conseguindo entender quem que era o próximo, né? E Jesus pega ali num espinho da carne do judeu, que era a rivalidade com o povo samaritano. O povo samaritano, em sua maioria, eram descendentes dos babilônicos. Quando se deu o fim do cativeiro da Babilônia, muitos babilônicos quiseram vir junto para Israel, com o povo judeu. E por quê? Você deve estar se perguntando, mas por que eles quiseram vir junto com o povo que era escravo e agora querem andar junto com os escravos? Por causa dos milagres que Deus operou na vida de Daniel, na cova dos leões, na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fogueira. Né? Então eles viram aqueles milagres e falaram: opa, tem coisa que a gente não conhece. Porque se Deus, esse Deus deles, pôde livrar aqueles jovens desse infortúnio, o que poderia fazer por nós? E eles ficaram interessados nessa proteção. Tanto que vieram embora, junto com o povo judeu para Israel. Existe nesse campo da imigração, existem aqueles lugares onde há uma concentração de um determinado povo em determinada região, por causa do sotaque, por causa dos costumes próprios que havia naquele outro país. Trazem seus costumes e vivem ali como se estivesse no país longínquo. Acontece isso aí no bairro, em São Paulo, em alguns bairros, né? Tem o bairro típico italiano, né? O bairro da Bexiga, bairro do Bexiga, né? Então, bairro da Liberdade, né? Então, existem esse agrupamento de pessoas que
aconteceu essa devido à imigração mesmo, devido ao retorno, com o final do cativeiro na Babilônia. E eles ficaram interessados, falaram, pô, aquele jovem foi jogado na cova dos leões, os seus opositores foram jogados depois, foram devorados pelos leões. O leão estava com fome, então, né? Então havia toda essa todo esse interesse do povo babilônico em conhecer Deus, Jeová, o Deus dos judeus, o Criador dos céus e da terra. Então essas histórias, essa parábola, esses contos, eles arrastaram a multidão de pessoas atrás de conhecer Deus. E eles vieram morar na terra, em Samaria, nessa cidade que já é uma cidade muito antiga, né? Não foi fundada com esse povo ter vindo morar ali. Então, e quando esse povo veio morar ali, os leões começaram a atacar o povo, porque eles trouxeram costumes que não pertenciam aos costumes do Deus de Israel. E o que eles fizeram? Chamaram os profetas, os sacerdotes, para ministrar, ensinar o povo como que deveria ser feito para andar segundo a lei de Deus. Foram, ensinaram, mas o samaritano não conseguia andar na lei, que nem o judeu já é mais especialista na lei. Mas o samaritano não conseguia ser tão perfeito na lei quanto o judeu. E com isso criou-se rivalidade da terra, rivalidade da religião, rivalidade de que Deus é primeiro dos judeus, mas também de outros os povos. E houve esse afastamento, houve essa falta de conversa. Tanto que, quando Jesus chega para pedir água para aquela samaritana, ela estranha. E ela pergunta, a primeira pergunta que ela faz para Jesus, ela pergunta: mas como você, sendo judeu, conversa comigo sendo samaritana? Ela indaga Jesus porque ela não consegue entender naquele momento o que está acontecendo. Quem é que está falando com ela ali? Né? Ela não entendeu. No final da história da mulher samaritana, ela entende. Então, esse povo samaritano tem o bom samaritano, tem a cidade descendente dos samaritanos, tem a mulher samaritana, que ela ganha a cidade inteira para Jesus ao final do testemunho, não é? Então, a gente vê que existia essa rivalidade por essas questões de imigração, por causa dessa questão da lei, por essa questão de religião, por causa da questão de achar que Deus era só de um povo e não outros povos não têm direito de conhecer o Deus. Então essa nossa história. Está lá em Lucas 10, do 25 ao do 25 ao 37, tá? Então aí está um pouco dessa rivalidade e a dificuldade, o desafio que esse homem samaritano passou, o bom samaritano passou ao ter que ajudar um rival, a ter que demonstrar amor por um rival, alguém que sempre desprezou e agora está caído. O meu inimigo está caído, o que você faria? Né? O que você faria? O que você planejaria? Deixaria ele morrer lá? Porque ele aprendeu na prática, ele não era muito bom em cumprir, mas nesse momento, o bom samaritano, ele ganha até um título de Jesus nessa parábola. E ele ajuda um judeu salvo, esse judeu leva, trata, cuida. Então a gente pode ver que Jesus falou assim: vá e faça o mesmo, até com seus inimigos, até com seus rivais. Porque aquele mestre da lei, ele percebe que Jesus está falando assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo, mesmo que ele seja teu inimigo. Não está perguntando se ele é teu amigo, teu inimigo. A lei de Deus estava falando assim, fala até hoje, né? Ela não foi revogada. Fala até hoje desse comportamento. Amar o teu próximo, independente se ele é teu inimigo, teu rival. Então, na história de hoje, a gente pode acompanhar esse bom samaritano, onde Jesus narra essa parábola do bom samaritano, um pouco da história, da onde que veio esse povo que habita Samaria, as terras do filho de Jacó, de José. Tá bom? Então, galera, um abraço para vocês e até a próxima.